Fala aí, concurseiro, bisuzeiro, seja bem-vindo de volta à nossa aula. No segundo bloco, já visto que no primeiro bloco nós estávamos falando sobre a teoria da parte do que pode e o que não pode ser utilizado na língua portuguesa no sentido de pontuação. Agora, nós vamos começar, então, na resolução das questões pertinentes, né? As questões que mais aparecem nos concursos públicos de modo geral, tá bom? Deixa eu só dar uma organizada aqui no meu layout e aí a gente já parte para a resolução das questões relacionadas a esse conteúdo de pontuação, mas principalmente no que diz respeito à pontuação, ou melhor dizendo, mas principalmente ao que diz respeito à vírgula, né? Nós falamos para vocês que o que mais se explora em concursos públicos, de modo geral, quando se trata de pontuação, é a vírgula. A questão número 1, você vai ver aí na tela, a questão número 1 já começa aí da prova da FUNCERN, dizendo a seguinte história, né? E nessa esteira de violência, muitos políticos são eleitos. Infelizmente, exploram a bandeira da repressão. A exemplo das últimas eleições, com um discurso muitas vezes demagógico e sem profundidade. Falam coisas que o cidadão cansado e acuado espera ouvir. Mas, assim como os anteriores, repetem as mesmas práticas de combate à criminalidade que, por evidentes razões, não surtira efeito. Com base, então, nesse fragmento de texto, nós vamos, então, ver qual é o comando da questão. Sobre o uso dos sinais de pontuação, é correto afirmar. Vamos aqui para a afirmativa da opção A. A vírgula, após a conjunção mas, é uma exigência em qualquer situação em que essa conjunção é empregada. E aí já posso dizer de antemão para você que essa afirmação ela é falsa, né? Ela não procede. Por quê? A pontuação das conjunções adversativas, elas vêm antes da conjunção e não após a conjunção. Se você reparar, está aqui, ó, iniciando o período, mas o que comunica que essa conjunção introduz uma sentença de oposição ao período anterior. Aí, por quê? Vou dar uma ampliada para você poder ver com mais qualidade. Por que que essa vírgula aparece aqui? Essa vírgula aparece aqui exatamente por causa dessa aqui, tá? Se não é essa vírgula, então não há necessidade. Se essa vírgula aparece aqui, é porque essa vai aparecer aqui, tá? Então, ela não aparece sozinha. Por que que essa vírgula apareceu? E essa também apareceu? Para isolar um termo adicional. Mas, assim como os anteriores, repetem as mesmas práticas. Então, veja que eu poderia retirar esse elemento aqui da oração e dizer assim, mas repetem as mesmas práticas de combate. Então, esse termo está isolado por vírgula para não misturá-lo, né? Para não misturar aí com o que se diz na oração que está construída.
É uma expressão adicional. Logo, o que é dito na opção A, que a vírgula é uma exigência em qualquer situação, não. Essa vírgula só aparece para isolar esse termo adicional. Normalmente, a vírgula das conjunções adversativas vem antes delas e não após. Portanto, já posso eliminar a letra A. Na letra B, vai dizer assim: os travessões, ei-los aqui, poderiam, sem prejuízo de sentido, ser substituídos por vírgulas. Eu anunciei isso durante a minha exposição, na parte teórica, dizendo que é comum, é recorrente que as bancas explorem isso. A substituição de vírgula por travessões, a substituição de vírgula por parênteses, sem que haja prejuízo sintático, tá? Isso é sempre uma estratégia das bancas. Há prejuízo sintático se eu substituo vírgulas por parênteses ou por travessões? Dentro dessa construção aqui, nenhuma. Tá? A única coisa que vai mudar é a ênfase que eu estou dando para essa expressão. Quando eu coloco vírgulas, eu não chamo atenção para esse elemento que está isolado. Mas se eu coloco travessões, eu já chamo atenção. E se eu coloco os parênteses, eu chamo ainda mais atenção. Eu acendo um holofote assim em cima do termo, tá? Então, é possível, eu poderia trocar? Poderia sim. Haveria prejuízo de sentido? Não. Então, até então, a resposta correta é a letra B. O que é que há de errado, então, com a letra C? A vírgula antes do pronome relativo que é uma exigência em qualquer situação que esse pronome é empregado. Vamos identificá-lo onde ele está. Aqui. Né? Eu já vou apagar aqui para não misturar as coisas. O pronome relativo é esse aqui. Né? Combate à criminalidade, que... Aí ele diz que o pronome relativo, antes aqui, a vírgula antes do pronome relativo é uma exigência em qualquer situação. Não é uma exigência, tá? Repetem, aqui ó, repetem as mesmas práticas de combate à criminalidade. Que, depois vírgula de novo, porque tem um termo intercalado, né? A vírgula para separar esse termo. Essa vírgula, a vírgula não é obrigatória antes dos pronomes relativos, tá? Não é obrigatória. Logo, eu já posso eliminar a letra C. Ela não é obrigatória em todas as aparições, né? Em todas as situações, ok? E letra D, para concluir a questão, os travessões estão sendo empregados para intercalar uma oração. Vamos voltar aqui e você vai ver que não é uma oração, é uma frase. A exemplo das últimas eleições. Tem verbo? Não tem verbo. Então, a afirmativa está equivocada. Ok? Na questão número 2, disse o seguinte: marque a opção em que a justificativa esteja coerente com a estrutura da frase. Dada como exemplo em relação à pontuação, sintaxe e coesão. Então, veja que nessa questão pede-se 3 coisas: pontuação, sintaxe e coesão textual. Então, pede-se aí
uma questão só, vários elementos, né? Então vamos aqui ver onde é que essa justificativa está coerente. Na letra A. O adoçante faz surgirem do nada violinistas e guitarristas. Verifica-se que os termos sintáticos estão dispostos conforme a ordem canônica. A ordem canônica é sujeito, verbo, complementos e adjuntos. Observe aqui a expressão do nada está fora do lugar. Ó, sujeito, verbo, complementos verbais e depois adjunto adverbial, certo? Tá fora. A expressão do nada está colocada fora do seu lugar normal. A letra B vai dizer assim: é que o encanto das mercadorias não está nelas, vírgula. Aqui sim o emprego dessa vírgula está certinha. Mas fora delas, aí vem travessão. E a publicidade sabe disso muito bem. O termo em destaque refere-se a uma afirmação posterior acerca das mercadorias. Vamos ver aqui. Mercadorias. Vamos aqui. Se disso refere-se a mercadoria. O encanto é que o encanto das mercadorias, das mercadorias, é um termo, é um complemento nominal de encanto. Encanto é que a palavra regente, tá? Vamos aqui. Encanto é a palavra regente. É que o encanto não está nelas. O encanto das mercadorias não está nelas. O que é que não está nelas? O encanto. Mas fora delas. E a publicidade sabe disso. Disso o quê? Sobre o encanto. Tá? Então, está equivocada, portanto, a afirmativa da letra B. Na letra C, disse o seguinte: há de informar o comprador para que ele exerça seu direito de escolha consciente na hora de compra, na hora da compra. Por ser uma oração intercalada, dispensa o uso dos travessões. Não posso dispensar o uso dos travessões. Porque ela é intercalada, ou seja, ela está intercalado. A intercalação indica a seguinte situação. A intercalação indica a presença de uma oração dentro de outra oração. Então, se não tiver o travessão, teria vírgula. Certo? Então, esse travessão, ele não pode ser dispensado. Ele pode ser substituído pela vírgula ou pelo parênteses. Letra D diz: é claro que ninguém há de acreditar que uma goma de mascar, um adoçante ou um guaraná proporcionem a transmigração das almas. O trecho em destaque é uma oração subordinada, substantiva subjetiva. Sim, vocês viram no módulo anterior, na aula anterior, na aula 7, que esse modelo nitidamente é uma oração substantiva. Quando primeiro vem o predicado, né? Primeiro predicado, mas esse predicado ele vem com o verbo de ligação. É o modelo que comumente aparece para introduzir uma oração substantiva subjetiva. A outra característica é a presença da conjunção integrante que. É claro que. Então,
Eu posso colocar numa outra ordem. Ninguém há de acreditar, é claro. Certo? Então veja aí que essa oração exerce a função de sujeito da oração. A oração subordinada substantiva, né? Oração subordinada substantiva subjetiva, exercendo o papel de sujeito da oração. Na questão número 3, diz: assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que preencham, respectivamente, as lacunas. Quando se trata de eleições, quando se trata de eleição, vírgula. Onde é que começa com vírgula? C e D. Já elimino aqui as possibilidades de A e B, né? Duas coisas devem ser observadas, vírgula. Uma é o projeto político proposto pelo candidato. Eu coloquei vírgula, vírgula, né? Não é vírgula, vírgula. Duas coisas devem ser observadas. Então, introduz-se aqui uma ideia, né? Uma sequência. Então, se é uma sequência, provavelmente o próximo será ponto e vírgula. Uma é o projeto político proposto pelo candidato. Ele tem uma sequência, né? Ponto e vírgula. A outra é o posicionamento dele ante as demandas populares. Então, se é vírgula, vírgula, como eu havia dito, já elimina, e não é vírgula e 2 pontos, eu já posso ir na letra D. Fiquei, então, com a letra C. Os 2 pontos servem para anunciar um termo que vai ser dito, e o ponto e vírgula aqui entre os dois elementos é porque se trata de uma enumeração, né? Resposta correta, letra C. Vamos, então, para a questão seguinte, a número 4. Para responder à questão, considere o parágrafo transcrito abaixo. A história por trás dessa página é curiosa. A filósofa Sarah Jane Leslie e o psicólogo Andrei Simpian notaram que algumas áreas valorizavam muito mais o brilhantismo do que o esforço de seus pesquisadores. A filosofia, ao contrário da psicologia, esperava que o esforço de seus pesquisadores, A filosofia, ao contrário da psicologia, esperava que apenas os gênios procurassem a carreira. Parecia-lhes. Considerando a tradição gramatical, ou seja, aquilo que normalmente é considerado como correto pela gramática, sobre pontuação, afirma-se que é correto afirmar o quê? Letra A. O segundo ponto parecia, sem alteração de sentido, ser substituído por ponto de interrogação. Vamos ver aqui o segundo ponto. Aqui está o primeiro e o segundo está aqui. Eu poderia trocar esse ponto por interrogação? Vamos ver. A filósofa Sarah Jane Leslie e o psicólogo Andrei Simpian notaram que algumas áreas valorizavam muito mais o brilhantismo que o esforço de seus pesquisadores. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Caberia a pergunta? É óbvio que não, né? Aqui é uma afirmação. Afirma-se, é uma sentença afirmativa. Logo, eu não poderia substituir o segundo ponto por uma interrogação. Na letra B diz: as duas primeiras vírgulas poderiam, com alteração de sentido,
ser substituído por parênteses. E aí você já sabe, nem precisa voltar ao texto, que a substituição de vírgula por parêntese ou por travessões não altera o sentido do texto, tá? Pode alterar a percepção que você tem, a ênfase que se dá àquele fragmento. Então, você já pode eliminar. Na letra C, a última vírgula poderia, com alteração de sentido, ser substituído por travessão. Você já sabe que o travessão não altera o sentido das sentenças, né? Se eu colocar um travessão no lugar da vírgula, ou a vírgula no lugar do travessão, não haverá nenhuma mudança semântica. E aí, por exclusão, nós acabamos ficando com a letra D. Que o primeiro ponto poderia, sem prejuízo de sentido, ser substituído por 2 pontos. E você vai perceber que sim. Olha só. Eu tenho um período, não esgotei o assunto, quero continuar, então eu coloco ponto e vírgula e continuo o que eu pretendia ainda dentro do mesmo assunto. A história por trás dessa pesquisa é curiosa, ponto e vírgula. Por quê? Porque eu continuo fazendo menção do mesmo assunto, não esgotei o assunto, portanto, caberia sim, ponto e vírgula. Resposta correta, letra D, de salário. Na questão número 5, diz aí, marque a opção em que a justificativa coerente com a estrutura da frase dada como exemplo, em relação à pontuação, sintaxe e coesão. Fique atento porque, olha só, quem vai pegar, por exemplo, a banca da FUNCERN, ela tem dessas sacadas de numa mesma opção fazer com que você perceba esses 3 elementos, a pontuação, a sintaxe e a coesão, né? Veja que é uma questão bem completa, bem inteligente, bem perigosa, por sinal. Letra A. Nós já respondemos essa questão? Ou eu estou enganado? Vamos ver. O adoçante faz surgirem, do nada, violinistas. Nós já respondemos essa questão. Está repetida, né? Está repetida. Vamos então para a questão número 6. Acho que eu dei uma cochilada na hora da seleção das questões. Acabei repetindo. Considere o excerto abaixo. Em um mundo globalizado, essas iniciativas estão cada vez mais presentes. E o desafio é que todas as pessoas possam ter acesso a esse novo jeito de viver de agora em diante. Considerando a norma padrão do português escrito e o uso da vírgula, uma correta reescrita do excerto é: essas iniciativas estão cada vez mais presentes e o desafio é que todas as pessoas possam ter acesso. Olha, quem tem acesso a algo. Eu posso separar o verbo do seu complemento? Não posso, tá? Não posso. Letra B. Em um mundo globalizado, essas iniciativas estão cada vez mais presentes e o desafio é que todas as pessoas possam ter acesso a esse novo jeito de viver de agora em diante. O que tem de errado nessa opção, né? Vamos ver aqui. Eu bati na coisa errada aqui. Em um mundo globalizado, vírgula, né? Adjunto adverbial de tempo. Ou de lugar, melhor dizendo. Essas iniciativas estão cada vez mais presentes. Conjunção
para adicionar uma informação. E o desafio é que todas as pessoas possam ter acesso a esse novo jeito de viver, vírgula, né? De agora em diante, adjunta adverbial de tempo. Então, eu tenho aqui uma adjunta adverbial de lugar, adjunta adverbial de tempo. Então, faltou uma vírgula aqui. Faltou? Não, faltou não. A vírgula não está aqui. Calma. Tem uma coisa que eu não disse na exposição, na parte anterior, é que eu também vou ser obrigado a usar as vírgulas sempre que eu tenho uma oração coordenada, mesmo que seja aditiva, mas com sujeitos diferentes. Observe o que está acontecendo aqui na letra B. Vamos aqui colocar no marca-texto para você visualizar melhor. Essas iniciativas estão cada vez mais presentes. O que estão cada vez mais presentes? Essas iniciativas. Temos então um sujeito. Depois, você vai ver que tem aqui uma conjunção, ó, uma conjunção e, logo é uma oração aditiva. Mas segue no período uma outra oração, porém, nós temos dois sujeitos. Na primeira oração, o sujeito é iniciativas, essas iniciativas. Na segunda oração, o sujeito é o desafio. Então, quando eu tenho um período composto por coordenação, mas os sujeitos são diferentes, sujeito 1, sujeito 2, o que é que eu tenho que fazer? Separar o período por vírgula. Então, a letra B está errada porque não tem a vírgula separando as duas orações do período composto. Na letra C, tem. Em um mundo globalizado, vírgula. Por quê? Porque esse adjunto adverbial ele está deslocado. Deveria estar no final da oração. Você já viu isso? Depois, essas iniciativas estão cada vez mais presentes, vírgula. Por quê? Porque eu tenho sujeitos diferentes, né? E o desafio é que todas as pessoas possam ter acesso a esse novo jeito de viver de agora em diante. Essa vírgula, ela não é obrigatória. Poderia colocá-la? Poderia, mas ela não é obrigatória, é facultativa, certo? Então, por agora, a resposta é a letra C. Vamos observar a letra D para ver se é exatamente isso que nós estamos dizendo mesmo. Essas iniciativas, beleza, estão cada vez mais presentes. Aí, essa vírgula ela está boiando aqui, né? Não. Se está presente, está cada vez mais presente em algum lugar. Está presente em que? Esse complemento de presente não pode ser separado por vírgula, certo? E essa vírgula, ela não está errada. Ela é facultativa. Poderá colocar ou não, depende da ênfase que você quiser dar a essa expressão. O erro está exatamente aqui. Essa vírgula não pode existir para separar complemento, nome e complemento. Ok? Resposta correta, letra D. Na questão número 7, diz assim: a vírgula está indicando o trecho com função meramente explicativa em. Vamos aqui, meramente explicativa. Na letra A, você vai ver, a consciência da nossa percepção não é limitada, mas, você já viu que essa conjunção mas não é utilizada para explicar, mas para introduzir uma oração adversativa. Letra B. Se esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção, que focará na
alteração considerada dominante. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a seguinte situação. Essa oração é uma oração adverbial. Olha aí. O condicionante se, né? Se esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção. Apenas se. Né? Então, como a oração é adverbial, ela deveria estar onde? Aqui no final. Como ela foi deslocada para o início, vírgula. Essa vírgula aqui apareceu porque é explicativa? Não, porque a oração é adverbial. Letra C. Assim que o tempo... Assim que o último carro passou, assim que introduz uma oração adverbial de tempo. Estava dizendo no módulo anterior, no bloco anterior desta aula, que por causa de um aviso que eu coloquei no WhatsApp essa semana, alguém perguntou-me por que essa vírgula não tinha encontrado a justificativa porquê da vírgula. E aí eu fiz a pessoa lembrar que a vírgula foi colocada por uma justificativa sintática, que é o quê? O adjunto adverbial deslocado. Certo? Então, o adjunto adverbial, ele deve estar no final da oração. E quando ele é deslocado para o início da oração, ou quando ele é intercalado, colocado no meio da oração, deve ser acompanhado por vírgula. Então, essa vírgula não é meramente explicativa. Novamente, sobrou a letra D. Dimensiona um gradiente entre o que é real e o que se presume. Algo que favorece os acidentes de trânsito. Poderia até colocar aqui, porque é algo, né? É uma explicação. Uma vírgula para introduzir uma ideia explicativa. Meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham entendido o máximo possível da nossa aula de português sobre pontuação, português com bizu. Um abraço a todos vocês, excelentes estudos, revisem o conteúdo e encontro vocês no próximo módulo, né? Português com bizu, o módulo 2, o módulo avançado. Um abraço, um cheiro e até breve.